Fala nação, a agenda do time principal do Flamengo foi definida. O Flamengo pode não ir com titulares contra o Vasco. Vou falar também do Juninho, que já chegou metendo gol no time dele lá no México, e mais um jogador deixando o Mengão. Vou falar também da situação real do Gonçalo Plata e informações importantes sobre o Saul pós-cirurgia. Então fica comigo até o final, porque tem muita informação que pode mudar completamente a leitura do momento do Mengão no Carioca. E antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sino da notificação para não perder nada, ok? Agora sim, vamos às informações. Então, vou começar falando, né, do time profissional do Flamengo. O Flamengo divulgou ontem, nesse domingo, a programação oficial dos jogadores que treinam com o treinador Felipe Luiz. E olha só como ficou. Segunda-feira, hoje, né, foi hoje, foi treino às 9 da manhã e agora 4 da tarde também terá outro treino. Terça-feira, treino às 16 horas. E quarta-feira vai ter um pela manhã às 9 e o outro à tarde às 4 horas. Ou seja, se o Flamengo treinou segunda, terça, quarta, fica praticamente claro que não será o time principal que vai enfrentar o Vasco. E isso deixa uma mensagem muito clara da diretoria. Independente da posição do Flamengo na tabela do Carioca, o clube vai manter o planejamento inicial e vai continuar utilizando os garotos da base. Ou seja, o Flamengo vai seguir exatamente aquilo que foi planejado lá atrás. E agora, né, eu quero saber de você. Se você fosse a diretoria do Flamengo, o que você faria? Iria na base ou colocaria o time titular? Comenta aqui embaixo porque o seu comentário é muito importante para mim. E sem falar, né, de ontem, o Maringá venceu a Portuguesa e com isso o Flamengo terminou a rodada como lanterna, né, do grupo do Campeonato Carioca. São 3 jogos e apenas um ponto. É uma situação delicada? É, mas calma aí, por quê? Existe um medo de rebaixamento? Ok, sim, existe. Só que pelo regulamento é muito difícil o Flamengo cair. Por quê? Eu vou te explicar como funciona. Funciona assim: os dois últimos de cada grupo da Taça Guanabara vão para um quadrangular. Desse quadrangular, os times jogam entre si, totalizando 6 jogos, e só o pior e apenas o pior, né, nesse mini torneio será rebaixado para a Série A2. Ou seja, funciona como uma segunda chance para um time grande não cair. E o problema é outro: se o Flamengo for parar nesse quadrangular, o planejamento vai por água abaixo. E por quê? Porque o clube teria que jogar mais partidas do que o previsto. Como eu te falei, teria que jogar 6 partidas a mais. E se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te explico com calma, beleza? E agora, rapaz, você acredita que o Juninho chegou no México já metendo gol? Pois é, o ex-Flamengo estreou pelo Pumas neste domingo e foi contra o Leão. Ele marcou o primeiro gol com a camisa do novo clube, salvando o time de uma derrota nos últimos momentos. O Leão saiu na frente, mas após o cruzamento pelo lado esquerdo, o Juninho apareceu e testou firme, sem chances para o goleiro. E com isso ele saiu comemorando, esbravejando. E já que aqui no Flamengo ele não teve muito espaço, eu sinceramente tomara que ele consiga brilhar o caminho dele e encontrar o melhor futebol que ele tem. Então é isso. E dando continuidade às saídas, o Flamengo fechou a negociação de saída de Jorge Moura, jogador paraguaio de 19 anos que retorna ao Sol da América do Paraguai. O Flamengo havia pagado nele, né, 1.600.000 por 50% dos direitos do atleta. E só que ele era tratado como uma promessa e convocado para as seleções de base do Paraguai, só que aqui no Mengão não rendeu. Tanto é que ele voltou para o seu time de origem. Eu sendo bem sincero com vocês, eu nem sabia que ele estava aqui no Flamengo. Só depois de pesquisar que eu vi que ele fez 17 partidas e as 17 partidas que ele fez foi tudo pelo sub-20 no ano passado. Então é isso, nação. Agora eu vou falar uma coisa que preste bastante atenção. Por quê?
porque tem muita informação errada circulando por aí. Antes mesmo de esquentar a negociação Flamengo e Paquetá, tabloides ingleses notificam que o West Ham tinha interesse no Gonzalo Plata. E a informação correta é a seguinte: Plata não vai sair por agora. O staff do jogador avalia que uma possível saída só faria sentido após a Copa do Mundo, e dependendo do desempenho dele. Hoje o Plata é avaliado em 8 milhões de euros, lá no Transfermarkt. Então, para quem está falando que ele está saindo agora, não procede. Isso não é verdade. O interesse existe? Existe. Tem conversa entre as diretorias? Teve sim. Tanto é que o West Ham gosta do jogador e queria contar com eles. Mas tanto Felipe Luiz quanto a diretoria do Flamengo não querem se desfazer do jogador por agora. Tanto é que o Felipe Luiz fala que ele é uma peça muito importante para o elenco. A única possibilidade, né, seria algo como um empréstimo de 1 ano. E como seria esse empréstimo de 1 ano? Ele ia sair, ia para o West Ham por 1 ano e com opção de compra. Sem falar, né, que pode depender muito da questão do Paquetá. Por quê? Porque, queira ou não, né, atinge indiretamente, porque o próprio Paquetá pode ser envolvido, né, na negociação. Lógico que não tem isso aqui até o momento, é só uma hipótese que eu tô falando. E para fechar a informação, vou falar sobre o Saul. Após a cirurgia do jogador, ele apareceu pela primeira vez em público. Ele esteve no estádio Metropolitano acompanhando o jogo entre Atlético de Madrid e Alavés. E por sinal, a Amada destruiu com o jogo, viu? Ele estava de muleta, ainda, lógico, né? Porque ainda ele está em processo de recuperação da cirurgia e tal. E já foram o quê? 2 semanas pós-operatório. E a expectativa é que até o final de fevereiro ele esteja de volta ao Mengão para concluir o tratamento. Ele não falou com a imprensa, mas sorriu para as câmeras. Na verdade foi a primeira aparição, né, a público no camisa 8 após a cirurgia. Tomara que ele se recupere bem e volte àquele futebol do início que, quando ele chegou, ele apresentou ao Mengão e foi muito bom. E então é isso, galera. Essas foram as notícias de hoje. E na humildade, na moral, eu peço a vocês mais uma vez: se você ainda que não é inscrito, então se inscreva no canal. Por quê? Porque você não paga nada e ajuda demais o nosso trabalho. Sem falar que, se você ativar o sino da notificação, você vai receber em primeira mão todas as notícias. Então, no mais é isso, galera. Tamo junto. Valeu, falou. É nóis. Abraço.